Amados, saúdos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa exposição de mensagens na carta de Paulo aos Filipenses, e hoje nós iremos meditar no capítulo 1, dos versos 3 a 11. Então abra a tua Bíblia, permaneça com a tua Bíblia aberta. Se possível, faça anotações do sermão para que você possa meditar durante a semana, tá bom? Filipenses 1, de 3 a 11. Nós estamos numa série de exposições cujo tema é a alegria da vida centrada em Cristo Jesus. Diz assim a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 1, de 3 a 11. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na minha defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e sede sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos orar mais uma vez, clamando ao Senhor que possa nos dirigir, nos orientar e nos ensinar mais uma vez nesta noite. Ó soberano Deus, bendito é e sempre será o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de podermos ouvir a tua palavra, conhecer a tua palavra. Senhor, e que nesta noite tu nos ensine um pouco mais. Que o teu Espírito Santo aplique a tua palavra no nosso coração e transforme-o para a glória do nome do Senhor. Que os méritos jamais, Senhor, estejam no pregador, porque é apenas um mero instrumento, mas unicamente no Senhor. Que através da exposição da tua palavra, a tua igreja aqui neste lugar cresça, seja transformada e frutifique para a glória do Senhor. Entendendo, Senhor, como nós podemos ajudar uns aos outros, auxiliar uns aos outros em prol do santo evangelho do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, conduza-nos. Em nome de Cristo, assim nós oramos. Amém. Queridos, do ano de 2015 a 2016, eu fui evangelista na congregação presbiteriana da Cidade Alta, em Camaquã, sul da Bahia. E guardo boas lembranças daquele lugar. Lembranças de irmãos queridos, lembranças de pessoas crentes, as quais nós caminhamos juntos em prol do Evangelho. Era um lugar muito difícil e nós também tínhamos pouco recurso para fazer algumas coisas. Inclusive tínhamos o sonho de sair do lugar pequeno onde nós estávamos. Era apenas uma sala que nós tínhamos para algumas pessoas, um número até elevado, que não cabia muitas vezes ali naquela sala. E nós sonhávamos em construir um local maior. Porém, nós não tínhamos tanto auxílio financeiro, ou não tínhamos aquilo que era necessário para poder fazer tudo aquilo que nós sonhávamos e às vezes o que nós precisávamos. Então nós decidimos fazer algo muito interessante, a campanha dos talentos. Como é que funcionava isso? A maioria das pessoas não tinham empregos fixos, 3 ou 4 eram assalariados, mas estavam ali dispostas a trabalhar em prol do Evangelho. Então a congregação, ela investia nos irmãos para que eles pudessem pegar aquele dinheiro, aquele investimento, fazer alguma coisa que eles sabiam e então vender. E o que eles conseguiam de arrecadação dava para a congregação para a gente poder desenvolver os nossos trabalhos. E era interessante ali que
nós auxiliávamos uns aos outros. Era uma cooperação diligente. A igreja auxiliava os irmãos em suas vontades e os irmãos abençoavam assim também a igreja. Mas ao mesmo tempo que isso acontecia, nós íamos orando uns pelos outros, suplicando uns pelos outros, pedindo ao Senhor que tudo que nós estivéssemos fazendo pudesse de fato cooperar em prol do evangelho naquele lugar. Um lugar muito difícil, um lugar muito complicado, um lugar onde o tráfico de drogas era muito alto e até hoje é. Mas certamente nós vimos ali a compaixão de Deus para conosco. Nós vimos Deus nos abençoando. Nós vimos Deus nos dando aquilo que era necessário para cumprir esse sonho em prol do evangelho. Tudo o que nós precisávamos. Inclusive há pouco tempo eu soube que eles começaram já a construir um lugar maior. E a gente começou lá naquela época com esse sonho. E quando eu li esse texto aqui, queridos, eu lembrei dessa situação. Pois o que temos aqui, além do agradecimento, que é o principal do apóstolo Paulo aos Filipenses, nós temos um cuidado mútuo em prol do evangelho. Aonde fica claro que os irmãos em Filipos investiam no apóstolo Paulo, eles auxiliavam o apóstolo Paulo para que o evangelho, através da vida de Paulo, pudesse se difundir, pudesse proliferar, pudesse crescer onde o apóstolo estava. Mas também nós vemos o apóstolo suplicando, clamando, para que o Senhor continuasse a abençoar aquela igreja em prol do evangelho de Cristo Jesus. Para que sempre houvesse ali crescimento. Nós vimos na semana passada, dos versos 1 a 2, a saudação de Paulo aos filipenses. E nós vimos também nessa saudação as características daqueles que compõem o corpo de Cristo Jesus. O corpo de Cristo Jesus, a igreja do Senhor, é composta de escravos, servos que estão sob o domínio de Cristo, de santos, de pessoas que são separadas, de oficiais que têm base bíblica para estar à frente da igreja do Senhor. E vimos também no verso de número 2 o que a igreja recebe de Cristo Jesus, que é o que? Graça e paz. Graça e paz em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E aqui dos versos 3 a 11, Paulo ele começa a agradecer pelo cuidado dos irmãos de Filipos para com ele. Porque os irmãos de Filipos sempre auxiliavam Paulo na sua caminhada, nas suas missões, naquilo que ele necessitava. E nós vamos ver um pouco mais isso ao decorrer da exposição do sermão. Mas esse cuidado tem que ficar claro na nossa mente que esse cuidado não era em prol da pessoa de Paulo. O cuidado não tinha Paulo como centro, mas o santo evangelho de Cristo. Isso era o principal, esse era o principal, a glória de Cristo Jesus através da vida de Paulo. E é por isso que aqueles irmãos o ajudavam, o auxiliavam. E Paulo também cuidava da vida dele, suplicando em oração, ensinando em prol também do evangelho de Cristo Jesus. E fica claro para a gente, irmãos, que quando nós também cuidamos uns dos outros, isso deve acontecer em prol do evangelho de Cristo Jesus. Esse é o alvo principal, esse é o centro de todas as coisas. Sendo assim, a partir de tudo que nós falamos e dos propósitos aqui de Paulo na carta aos Filipenses, nós meditaremos então nesta noite no seguinte tema: o cuidado cristão em prol do evangelho. O cuidado cristão em prol do evangelho. E nós vamos ver que esse cuidado cristão em prol do evangelho, ele se dá, em primeiro lugar, por meio de uma cooperação diligente. Por meio de uma cooperação diligente. Paulo aqui ele está dizendo que rogava a Deus, que agradecia a Deus pelos irmãos em Filipos, com boas lembranças deles e com alegria. Provavelmente já havia entre 10 e 12 anos que Paulo havia começado a igreja em Filipos, conforme nós vimos lá em Atos capítulo 16. Mas mesmo assim, ele ainda continuava com boas memórias dos irmãos. Não apenas de Lídia, a vendedora de púrpura, que foi convertida pelo Senhor,
pela jovem que estava ali endemoniada por um espírito de adivinhação, ou pelo carcereiro, que foram as primeiras pessoas que foram surgindo ali na igreja em Filipos, mas por todos aqueles que Paulo havia tido contato, aqueles que foram surgindo depois, ele tinha boas lembranças, e mesmo preso, ele diz que rogava e agradecia com alegria ao Senhor. E por que isso? Alegria não tem a ver com felicidade momentânea. Alegria não tem a ver com o que o mundo hoje diz o que é felicidade, mas a alegria bíblica tem a ver com regozijar-se com a obra e com a providência de Deus e com as promessas de Deus, independente da situação a qual está. E Paulo diz que tinha boa memória, que rogava com alegria, que tinha excelentes lembranças dos irmãos e que ele agradecia pela vida deles. Mas qual o motivo principal? Você vai ver aí no verso de número 5. Veja aí, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia. A palavra cooperação aqui no grego é koinonia, conhecida também muitas vezes e traduzida como comunhão ou participação. Essa palavra, esse termo é usado 17 vezes no Novo Testamento. E é uma palavra que ocorre muito nas cartas de Paulo, 13 vezes ao todo, e aqui em Filipenses 3 vezes especificamente. E ele vai falar que essa cooperação no Evangelho, essa koinonia de fé, essa oração, essa busca que os irmãos tinham em auxiliá-lo, não era apenas uma questão de amizade, de proximidade ou de uma comunhão momentânea, mas era uma cooperação prática dos irmãos. Era uma comunhão em Cristo Jesus que existia para a glória de Deus, era algo que era evidenciado. O apóstolo se refere então ao auxílio financeiro que a igreja enviou pelas mãos de Epafrodito. Você vai ver aí no capítulo 2, no verso de número 25. E você vai ver também no capítulo 4 que essa era a única igreja que mantinha constantemente ofertas para o apóstolo Paulo. Eles colaboravam de maneira fiel com o apóstolo Paulo, financeiramente com o apóstolo Paulo, coparticipavam assim, então, com a pregação do evangelho, para que Paulo tivesse condições nas suas empreitadas missionárias. A autoridade, queridos, apostólica do apóstolo Paulo, muitas vezes, ela foi questionada. Você vai ver nas cartas que muitos diziam que Paulo não poderia ser um apóstolo de Cristo porque não caminhou com Cristo Jesus. Muitos entendiam que Paulo não era apóstolo, questionavam a sua autoridade ou coisas do tipo. E muitas igrejas abandonaram Paulo também em algumas situações, mas a igreja em Filipos permaneceu fiel, entendendo que aquele homem era um servo do Senhor e também auxiliando ele nas suas demandas. E Paulo vai dizer que dá graças a Deus por todos. Nós temos aqui um pronome definido. Se você ver, vai aparecer 6 vezes ao todo aqui, só nessa pequena parte. Ele dá graça por todos. Por quê? Porque toda a igreja estava se dedicando em auxiliá-lo. Porém, não era pela questão financeira em si, mas por apoiar aquilo que era fidedigno e propagaria fielmente a palavra de Deus, a cooperação no Evangelho. Mas eles também cooperavam orando pela vida de Paulo, Filipenses 1,19, e coparticipando dos sofrimentos, Filipenses 1,29 e 30. Paulo vai dizer também que eles o ajudavam, cooperavam com ele desde o princípio, ou seja, desde quando começou. Lembre-se também que foi muito difícil começar a igreja em Filipos. Muita perseguição, muito questionamento. O lugar não era fácil, era patriótico, mas os irmãos desde o início estavam ali firmes com o apóstolo Paulo. Foi uma união frutífera em prol de algo maior, que era o Santo Evangelho. Meus irmãos, e é verdade que assim como aconteceu com Paulo e os filipenses, nós também necessitamos um dos outros para prosseguirmos na caminhada cristã. Como é bom saber, por exemplo, que nós temos amigos chegados, amigos mais chegados que irmãos, né? Muitos dizem assim. Talvez veio alguém à tua mente agora, alguém que você pode contar, alguém que nos momentos de tristeza ou de alegria você corre, você sabe que essa pessoa vai te ajudar, ainda que sejam poucos. A sabedoria comum diz que 90% das pessoas à sua volta
não pode te ajudar em nada. Que 5% vai querer apenas aproximação com você, mas não vai estar junto. E só 5% das pessoas que você convive, que eu acho que é muito, vão querer de fato caminhar juntamente com você, auxiliá-lo nas suas dificuldades, ser um braço para a tua vida. Porém, o que tem que estar claro para nós? Que numa igreja sadia, uma igreja que vive em prol do evangelho, uma igreja que entende que ela existe em prol de algo maior, nós sabemos que podemos contar com os nossos irmãos. Nós sabemos que não é apenas uma pessoa ou duas pessoas, mas todos os nossos irmãos. Por quê? Porque estamos unidos no mesmo propósito. Outra coisa fica clara para nós aqui: comunhão tem a ver com serviço cristão. Alguém disse certa vez que a obra de Deus, que Deus faz por nós, é a redenção, a obra que Deus faz em nós é a santificação, e a obra que Deus faz através de nós é o serviço cristão. Assim, a verdadeira comunhão possibilita a promoção do evangelho, independente da situação, independente das circunstâncias. Quando nós focamos na exaltação de Cristo, essa comunhão cristã, essa vida cristã, vai sim ser colocada para frente, não apenas como algo momentâneo. A comunhão não existe para ser algo momentâneo ou algo superficial, ou apenas para estar bem uns com os outros, ou para estar bem em si mesmo. Por exemplo, quantos procuram na comunhão o auxílio do irmão para se livrar de problemas? É tipo assim, eu estou com uma dificuldade, então vou procurar o meu irmão. Mas o que é principal aí nessa busca? É simplesmente me livrar do meu problema para eu estar bem, para eu me sentir bem. E assim chega a ser uma espécie de hedonismo, ou seja, onde eu tenho simplesmente prazer apenas na ausência do problema que estava perturbando a minha vida. Então, o meu irmão me auxilia, ou eu auxilio ele, simplesmente para que o problema não exista mais. Simplesmente para ter alguém que me ajude na minha dificuldade. Não, queridos, poucos enxergam a comunhão como uma oportunidade de serviço mútuo, a fim de auxiliar o seu irmão, para quê? Para que ele dê frutos para a glória de Deus. Uma das coisas que eu aprendi com alguns conselheiros bíblicos, como Jay Adams, que foi falado ontem aqui na palestra, e Lu Priolo, dentre outros conselheiros bíblicos, foi que quando você tem um problema na tua vida, quando você tem um pecado, você não simplesmente se livra dele, mas você substitui por aquilo que é espiritual, por aquilo que é bíblico, pelos frutos do Espírito. Você busca essa substituição para quê? Para frutificar para a glória de Deus. Para que você esteja apto, então, não apenas a se livrar do problema, mas ter características que glorifiquem a Cristo aonde você estiver. Nós cuidamos um dos outros para frutificarmos. Alguns sabem aqui que eu venho de uma família de agricultores. Então, minha família, principalmente por parte de pai, sempre plantou e sempre colheu. E na nossa região, há muitos anos, a produção de cacau era algo muito forte, tá? Cacau não sai ali da cor do chocolate que você come, não. Tem outro processo antes. E a minha família chegou a plantar cacau. Mas, em um determinado tempo, surgiu uma doença, alguns dizem que foi criminoso, né? Surgiu uma espécie de fungo que se prolifera pelo ar, que pegava nas árvores, nos pés de cacau, chamado de vassoura de bruxa. E essa doença, esse fungo que pegava nas plantas, dizimou boa parte do cacau que era produzido na época. O sul da Bahia já chegou a ser o maior exportador de cacau de todo o Brasil. E um dos maiores do mundo. Mas a vassoura de bruxa destruiu muito lá. E o que a gente fazia quando a gente queria tentar recuperar alguma dessas árvores, ou o pé de cacau, como assim se chama? Primeira coisa que você fazia era podar os galhos ruins, tirá-los do meio, porque o fungo se espalhava pelo ar, e colocar para queimar. Tirar os frutos que estavam ruins, aquilo que não era bom, separar e pôr para queimar. E uma outra alternativa é pegar no tronco principal
e enxertar um broto novo. Para que quando aquele broto crescesse no tronco principal, o tronco velho que já estava corrompido pela vassoura de bruxa, ser arrancado e jogado fora. E qual era o objetivo disso? Para que os frutos viessem sadios, sãos, bonito por fora e também bonito por dentro, aptos a produzir aquilo que era bom. E na vida cristã é assim, queridos, quando nós cuidamos um dos outros, nós cuidamos para quê? Para frutificarmos em prol do Evangelho, para a glória de Deus, para refletirmos a Cristo Jesus. E quando não há isso, demonstra-se falta de compromisso de coração com o Evangelho do Senhor. Temos compromissos conosco mesmo, temos compromissos em tentar ajudar o próximo, mas muitas vezes não temos compromisso de viver em prol do Evangelho. Não buscamos de fato a glorificação de Cristo Jesus. E infelizmente, para muitos, queridos, a igreja, já que estamos falando deste assunto, tem se tornado uma espécie de shopping center. Como assim? Eu quero ser servido. Eu quero ir lá no dia de domingo. Eu quero ouvir a palavra. Eu quero participar do culto e só. Eu quero algo para me fazer bem, para me sentir bem e só. Eu quero comunhão para ter um meio onde eu possa me localizar com pessoas, eu possa me dar bem com pessoas, ter amizade com pessoas e só. Muitas vezes nós pensamos na igreja apenas no sentido de consumir, de aproveitar, de pegar aquilo que é bom e não satisfaz muitas vezes momentaneamente. Mas não é assim que funciona a comunhão, não é assim que funciona a igreja. Nós estamos aqui para crescermos juntos, para nos ajudar, visando a glória de Cristo Jesus, visando o crescimento do Evangelho. Mas você pode falar assim, mas pastor, eu tenho pouca habilidade para servir. Eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sei pregar, eu não sei dar estudo, eu não sei fazer nada. Então, às vezes eu fico lá no banco, aproveitando aí da igreja, da comunhão, porque eu não sei fazer nada. Mas eu quero dizer que ainda que você não tenha muitas qualidades, tudo que você tem deve estar à disposição de Cristo Jesus. Ainda que você ache que não tem muitos dons, nós cremos que quem o Senhor chama, algum dom Ele dá. Nem que seja para você pegar e organizar as coisas, colocar um copo ali, um copo de água aqui, fazer uma limpeza, cantar, tocar, dar estudo, organizar uma outra parte da igreja, Deus vai te dar um dom para isso. Mas nós precisamos entender, querido, que estamos aqui para servir. Dos versos 6 a 8, Paulo diz que por causa da forma em que esses irmãos estavam exercendo a fé cristã, ele diz ter certeza do que aconteceu entre eles. E o que é que aconteceu? Deus começou uma boa obra que Ele mesmo terminará. Veja aí, estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse mesmo termo, estou bem certo, é usado em Romanos 8. Lembra lá do texto? Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que aqueles irmãos estavam refletindo o bom evangelho, frutos que na verdade estavam mostrando determinação para a glória de Cristo, e ele diz que estava certo que aquele que começou essa boa obra irá cumprir. Ele diz, aquele que começou em vós, não apenas no meio de vós, mas em vocês, aquele que começou a obra em vocês, ele irá cumprir. Enquanto os filipenses eram diligentes em servir, poderiam descansar, pois Deus agia diligentemente para completar a boa obra neles. A obra de Deus neles não poderia ser frustrada, e aqui cai por terra toda a meritocracia humana na obtenção, na manutenção e na concretização da salvação. Porque fica claro que é o Senhor que começa a boa obra da salvação. A boa obra da salvação não nasce naturalmente, não nasce pela vontade do homem, mas nasce de Deus. É Ele que começa, é Ele que termina. E olha que interessante,
Ele diz aí que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Essa frase é importante porque ela é equivalente a um termo utilizado no Antigo Testamento, a uma ideia, uma frase, que é o dia do Senhor. É mencionada 26 vezes no Antigo Testamento e aqui é usado 9 vezes no Novo Testamento e 3 delas em Filipenses. O dia do Senhor, o dia de Cristo Jesus. O dia do Senhor refere-se ao dia que o Senhor consumará as coisas. O dia do Senhor, lá no Antigo Testamento, muitas vezes apontava para a salvação no Messias. Mas agora o dia do Senhor aponta para a consumação de todas as coisas em Cristo. Ou seja, Ele começou a obra em vocês e até o dia que Jesus voltar, Ele é que irá completá-la. E o que é que nós temos aqui? Uma das doutrinas mais caras para nós, cristãos reformados, a doutrina da perseverança dos santos. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 17, que diz que o Senhor, aqueles que Ele chamou, que Ele escolheu antes da fundação dos tempos, Ele irá os fazer perseverar até o fim. Mesmo que muitas vezes sejamos infiéis, como falamos, mesmo que muitas vezes pequemos, o Senhor sempre nos erguerá, nos colocará de pé e trabalhará no nosso coração pelos meios de graça para sermos santos e vivermos para a glória dele. Paulo diz no verso 7, aliás, é justo que eu pense assim de todos vós. Por quê? Porque a obra verdadeira do Senhor estava sendo refletida. Porque a obra de Deus na vida do homem, ela é refletida. Não existe cristianismo sem reflexo. Não existe cristianismo sem frutos. Então Paulo diz, é justo eu pensar assim de vocês, eu trago vocês no meu coração, nas minhas algemas. Lembre-se que Paulo estava preso. Seja na defesa e consumação ou confirmação do evangelho, pois todos são participantes da graça comigo. O termo aqui para a defesa do evangelho é apologética. Nós utilizamos também na nossa teologia para falar da defesa da fé. Então os irmãos, eles eram coparticipantes de Paulo nas suas defesas do evangelho, nas suas algemas, participantes da graça do Senhor. E ele diz também, verso 8, pois minha testemunha é Deus. Veja que ele usa aqui uma linguagem judicial, né? Deus é a minha testemunha da saudade que tenho de todos vós nas ternas misericórdias de Cristo. Literalmente está assim, nas ternas entranhas de Cristo Jesus. Por quê? Porque antigamente a ideia é que as emoções maiores surgiam das entranhas. Porque era o que o povo entendia, não tinha-se ainda o aspecto total de coração. Quando você fica aí emocionado, com saudade de alguém ou apaixonado, você sente um frio na barriga, né? Você pode dizer que é nas suas entranhas. Mas Paulo usa esse termo para dizer de fato de todos os centros das suas emoções. O fundo do seu ser estava voltado ao desejo e à saudade que Paulo tinha daqueles irmãos. Portanto, queridos, quando nós falamos do cuidado cristão em prol do evangelho, nós devemos entender que deve haver uma cooperação diligente. Assim como os filipenses auxiliaram o apóstolo Paulo na corrida do evangelho, nós devemos entender que a nossa comunhão existe para cooperarmos diligentemente uns com os outros em prol do santo evangelho de Cristo Jesus. Não para bem-estar pessoal, não para ter um círculo de amizade, não para ter irmãos de igreja simplesmente, mas para glória e propagação do evangelho. Só que Paulo vai adiante no texto. E nós vamos ver aqui que o cuidado cristão em prol do evangelho acontece também por meio de súplica recorrente, dos versos 9 a 11. Veja que Paulo começa aí no verso 9 dizendo: e também faço esta oração. No texto grego está assim, isto faço. Ele não cita a ideia de oração. Contudo, nós vamos entender que o que Paulo está falando aqui é que a oração intercessória dele, que nós vamos ver lá dos versos 3 a 4, tinha também como alvo principal não apenas agradecer, mas suplicar a Deus pela vida dos irmãos. Paulo está dizendo que suplica,
que clama a Deus pela vida dos irmãos. E ele vai dizer aqui que faz isto, ele ora pelos irmãos. Para quê? Para que o amor deles aumente. Que amor é este aqui? É o amor ágape, o amor sacrificial. E por que Paulo vai pedir para que o amor aumente, para que o Senhor aumente o amor no meio dos seus? Porque nunca amamos o suficiente. Porque muitas vezes, por causa do pecado, por causa do nosso coração, o nosso amor para com o próximo e para com Deus, às vezes é suprimido. Mas o nosso amor, ele deve aumentar cada dia mais e devemos clamar para que o nosso amor também cresça. Para que esse amor sacrificial, que é o mesmo amor aqui citado, com que Cristo nos amou, com que Deus amou o mundo. Lembra lá de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ali é o amor ágape. É um amor sacrificial, é um amor que se doa. Não um amor egoísta, não um amor que quer algo em troca, mas o amor sacrificial. Aumente mais e mais em quê? Em pleno conhecimento e toda percepção. Nós temos aqui o alvo também do crescimento desse amor. Conhecimento tinha a ver com conhecimento de Deus e da verdade, de tudo que o Senhor ensina nas Sagradas Escrituras. Se refere à ideia de conhecimento na esfera espiritual que é legado por meio da palavra de Deus. Mas ele vai falar também de percepção, é uma ideia aqui de discernimento, é algo que vai além do conhecimento comum, é algo mais íntimo, porém é algo que tem a ver também com a sabedoria que vem de Deus, é algo que está nas esferas espirituais. No livro de Provérbios nós vamos ver a ideia de sabedoria, que leva a um julgamento moral de acordo com aquilo que está dentro da palavra de Deus, de acordo com aquilo que agrada a Deus. Sabedoria no Antigo Testamento é a vida de Deus, a mente de Deus na vida do homem. É uma vida sendo pautada por meio da sabedoria que só quem vive na palavra de Deus, só quem vive por meio da vontade de Deus é que vai ter. Como é que nós podemos ilustrar isso? Lembrando do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes ele foi pressionado em situações onde tinha que fazer escolhas. Suas decisões eram importantes porque milhares de pessoas ouviam as suas instruções. Seu modo de escolher, repetidas vezes, o que faria, ofendia pessoas religiosas, o que não o tornava público. O que ele percebia e declarava com franqueza era muitas vezes contrário à opinião da época. Foi esse tipo de intuição e sistema de valores que determinou as ações do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando Paulo fala de nós crescermos no amor, que tem como alvo o conhecimento e esse discernimento espiritual, ele aponta para aquilo que o nosso Senhor Jesus fez e aquilo que nós devemos fazer. Devemos crescer então com um rumo correto, com amor criterioso em meio a situações que podem surgir. É digno observar que Paulo não pede aqui prosperidade para aqueles que eram pobres, porque tinha na igreja de Filipos. Não pede livramento das situações difíceis. Lembra-se que os cristãos eram perseguidos na época, inclusive Paulo estava preso por pregar o evangelho. Mas pede que eles avancem em quê? Na escala do amor, que tem sabedoria, discernimento e prudência que nos leva a agir para a glória de Deus. E é isso que nós devemos buscar. Ele também diz o seguinte: para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Sinceros e inculpáveis. Enquanto o Senhor realiza a boa obra neles, do início ao fim, eles deveriam ser sinceros e inculpáveis diante do Senhor. Verso 11, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Boas virtudes vindas da justiça, ou da justificação em Cristo Jesus. Paulo está dizendo aqui, ele está trazendo uma ideia de estar sendo constantemente sendo preenchidos do fruto de justiça. Nós sempre estudamos sobre a justificação em Cristo Jesus.
É uma linguagem judicial também, onde ele nos justifica diante de Deus Pai por ter pago pelos nossos pecados. Mas essa justiça de Cristo não foi apenas um ato, ela nos preenche durante a nossa caminhada cristã. É algo que constantemente está sendo imputado em nós. E é isso que Paulo está falando. Eu rogo a Deus para que vocês cresçam a essa justiça que só vem mediante a Cristo Jesus. Para quê? Para a glória e louvor de Deus. Veja que Cristo é várias vezes citado aqui por Paulo. Ele é o alvo, ele é o centro, é ele que trabalha na nossa vida para que nós vivamos para a glória dele, e esse é o nosso fim. É por isso que nós auxiliamos diligentemente uns aos outros, é por isso que nós suplicamos uns pelos outros. O que é que está escrito lá no Catecismo Menor de Westminster? Na pergunta de número 1, qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e aproveitar dele para sempre. Esse é o nosso fim principal, e só Cristo pode trabalhar na nossa vida para que glorifiquemos a Deus. Então o que devemos fazer? Devemos suplicar uns pelos outros. O cuidado cristão em prol do evangelho, nesta comunhão que você tem com teu irmão, ele deve estar sendo fundamentado na súplica, assim como Paulo suplicou pelos irmãos em Filipenses. Você tem orado pela vida do teu irmão? Você tem suplicado para que o teu irmão cresça na fé? Para que possa dar frutos de justiça? Muitas vezes nós somos egoístas, irmãos. Muitas vezes nós oramos simplesmente por nós mesmos, pelos nossos anseios, pelas nossas dificuldades, por aquilo que nós mais desejamos no nosso coração todos os dias, até mesmo pelos ídolos que se levantam no nosso coração e a gente quer alimentá-los o tempo todo. Mas poucas vezes nós chegamos durante a semana e oramos por cada irmão, e oramos pela nossa igreja, e suplicamos um pelos outros. Mas eu quero dizer a você, passe a orar pelo teu próximo, glorificando a Deus pela comunhão com teu irmão, mas para que também você frutifique mais e mais, e ele frutifique mais e mais para a glória de Deus, tendo como base o santo evangelho do Senhor. E esse é o alvo da nossa comunhão. É esse regozijo cristocêntrico que nós devemos ter. Estamos cooperando diligentemente uns pelos outros, uns com os outros, e suplicando uns pelos outros também, sempre visando a glória de Deus. E é assim que a igreja neste lugar deve também viver. Eu já estou terminando, irmãos, mas precisamos sempre nos lembrar desta verdade que nós acabamos de ouvir e entender o propósito maior do nosso auxílio e da nossa comunhão em Cristo Jesus. É por isso que nesse momento nós vamos cantar então esta verdade. Nós recebemos um novo coração, regenerado, transformado, inspirado por Jesus. E como fruto deste novo coração, nós devemos amar uns aos outros, auxiliar uns aos outros, como corpos bem ajustados, totalmente ligados, vivendo em amor, no compromisso de viver para a glória de Deus. Convido a igreja a colocar-se de pé, vamos cantar este cântico.